Professora Valéria, professor Roberval, isso aqui é um resumo do trabalho. O outro lado da moeda, no aprendizado da música. A educação musical através das tecnologias intermediáticas. Esse trabalho, ele vem de encontro às possibilidades da educação musical através da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, TIC. A aplicação dessas tecnologias é uma ferramenta que, quando adotadas de forma correta e com o devido acompanhamento, poderá auxiliar nos processos de ensino e de aprendizagem, partindo do ponto de que a tecnologia está interrelacionada com a estrutura da nossa existência. Palavras-chave: educação musical, tecnologias digitais, internet, aprendizagem e criatividade. É fundamental entender que o processo do ensino de música apoiado pelas tecnologias de informação e comunicação através da internet tem a sua base na educação musical fundamentada no conhecimento teórico, acreditando que a teoria elementar não pode ser aprendida simplesmente por informação superficial. Antes, é preciso que o aluno tenha vivido e experienciado a escrita musical, a apreciação musical, o senso rítmico, o senso melódico, a voz, execução instrumental. Às vezes, também pode ser feito através de software, mas eu acredito que se isso for feito de forma básica, quando esse trabalho for feito através da tecnologia, será muito melhor. As tecnologias de informação e comunicação, e assim como a internet, vêm para somar e auxiliar, apoiando a educação musical. E em nenhum momento acreditamos que ela venha substituir o educador musical. Embora tenhamos a convicção de que o uso de computadores não possa e não deva substituir o educador musical, muitos professores se manifestam a priori contrários à adoção desse tipo de tecnologia. Sabemos que o uso da informática na educação, principalmente por meio de software educacional, ainda pode gerar controvérsias. Isso ocorre menos no contexto das ciências exatas, pois a solução dos problemas matemáticos e lógicos já são realizadas há mais de 40 anos com auxílio de computador. Mas essa resistência ainda é compreensível por parte das pessoas das ciências humanas e das artes, como é o caso da música, que possuem pouco contato com os recursos tecnológicos. Fritz, Flores, Mileto, Vicari e Pimenta, 2003, página 141. Mas, nisso tudo, temos a vantagem ao nosso favor das crianças que iremos trabalhar, que têm idades de 3 a 17 anos. Essas crianças e adolescentes fazem parte, onde isso será aplicado, com quais crianças, São as crianças que fazem parte do Ganzinho, que é uma das áreas do grupo Arte Nascente, com sede na Travessa Eurípides Bassanufo, sem números, setor sul, Goiânia. Essas crianças fazem parte de uma geração que chamamos de nativos digitais ou migrantes digitais. Revista da ABEM, volume 20, número 29, páginas 62 e 77. Julho, dezembro de 2012. Os termos nativos digitais vêm sendo utilizados para denominar pré-adolescentes e adolescentes quando pessoas nascidas posteriormente à década de 1980. Um argumento consistente foi assinalado por Press, 2001, apontado como autor do conceito de nativos digitais
Quando diz que não é a idade que importa para essa definição, mas sim a capacidade e desenvoltura de interação com as novas tecnologias. Essa afirmação também faz sentido ao se considerarem os diversos contextos educativos no Brasil, onde há regiões que não possuem acesso a boa parte das novas tecnologias de informação e comunicação, como determinadas zonas rurais ou periféricas, nas quais crianças e jovens que nasceram na era digital, mas sem contato com os recursos comuns a ela. Como será feito esse trabalho do contato das crianças com as tecnologias e o aprendizado e o ensino? Nós trabalharemos uma cantata chamada O Infante. Utilizaremos os recursos tecnológicos para ensiná-la, desde o computador, os tablets, celulares, smartphones. Essa cantata, intitulada de O Infante, será apresentada no final do ano de 2015, começando a ser ensinada no segundo semestre do mesmo ano. Como é uma partitura antiga, faremos uma digitalização do programa no programa Sonar, onde ela passará a ser um arquivo MIDI, ou talvez no programa Cakewalk também. Nós transformaremos essa partitura no arquivo MIDI, piano e melodia, piano acompanhamento e melodia. As crianças receberão a partitura e o áudio através de celulares, e-mail e os recursos que eles tiverem em casa. Nós faremos uma experiência de manusear o programa e a partir dele estudaremos a melodia, notação musical, ritmos e faremos uma improvisação, onde cada um poderá experimentar o teclado, um teclado musical, e faremos e eles verão na tela o que foi tocado e ouvir os resultados sonoros. Gaenza diz: não posso conceber uma educação musical e muito menos uma iniciação musical sem livre expressão, porque haverá de ser a música diferente das outras artes, das outras linguagens. Não é o fato que uma criança aprende a falar para poder expressar-se e pedir o que deseja. Aprende a caminhar para mover-se, à vontade pelo espaço, e usa lápis de cor para se entreter desenhando, rabiscando e inventando formas. Violeta Gaenza, La Improvisação Musical. A partir dessa afirmação, a possibilidade de podermos explorar os programas de computador, esses softwares, como uma ferramenta para auxiliar na prática do ensino, estimulando a criatividade. Os programas de computador devem ser vistos como mais uma ferramenta para auxiliar o professor na prática do ensino, assim como são o quadro negro, o retroprojetor e o aparelho de som. Se os instrumentos musicais e a informática não pretendem eles não pretendem substituir esses aparelhos, não pretendem substituir, como já foi dito, o professor. Nesse trabalho, poderemos ver várias formas das alturas, do desenho, da música, os ritmos, os acordes, e tudo isso será experienciado e ensinado para as crianças também que não souberem, no método tradicional, para depois podermos fazer essas experiências através do conhecimento, das notações, do nome
das notas musicais, tudo certo. A música deve ser explorada despertando novas relações de aprendizado. Fernanda Cunha diz. Concebemos a arte-educação como construção de conhecimentos, em que a cognição está inserida no processo pelo qual o organismo torna-se consciente por meio do seu ambiente, por meio de experiências significativas ao longo do processo, pois refinar sentidos e alargar a imaginação é o trabalho que a arte faz para potencializar a cognição. Barbosa, 2008, página 12. Quando trabalhamos a música, ela não se trata apenas de algo técnico, como aprender a executar um instrumento ou cantar. A música é um poderoso agente de estimulação motora, sensorial, emocional e intelectual. Informa a psicologia. Sendo assim, não favoreceria o desenvolvimento das nossas potencialidades e a maturação da nossa equação emocional? A música tem o poder de evocar, associar e integrar experiências, diz a psiquiatria. E mais, o seu exercício não estimularia desse modo a capacidade de análise e síntese e o desenvolvimento das funções psíquicas superiores no educando? A música se relaciona sempre com o indivíduo, pois nasce da sua mente. Fala de suas emoções e de sua gama perceptual. Sequef 2007, página 17. Daí a importância de abranger os estudos da educação musical ampliada e apoiada com as ferramentas tecnológicas. Essas crianças serão incentivadas a entrar nesse mundo ao qual elas fazem parte. No caso das crianças mais novas, desde a mais tenra idade. No entanto, como podemos diferenciar uma experiência musical cuidadosamente baseada nos princípios básicos da música? E mais, como preparar o aluno para uma visão crítica no momento da degustação dos ensinos disponíveis na internet? Pessoas despreparadas ministrando aulas, harmonias erradas e também um ensino sem continuidade, apenas momentâneo, fazendo com que o aluno desista de aprender um instrumento logo nas primeiras aulas, logo nas primeiras tentativas. A não ser que tenha uma musicalidade mais aflorada que a maioria, mas mesmo essas pessoas privilegiadas que possam ter excelentes ideias e muita facilidade, sem um aprendizado baseado em um bom acompanhamento de um professor, ele seria capaz de avançar nos seus estudos? Esse estudo seria capaz de desenvolver e ir além do comum? É preciso que a música ensinada com seriedade, de forma que excelentes alunos possam florescer de boas sementes. Os pressupostos filosóficos da arte como experiência de John Dewey são concebidos por Barbosa como o grande guarda-chuva para a articulação entre a educação artística, fazer, e a educação estética, apreciação. A educação estética está intimamente relacionada a uma experiência significativa, vivida, motivo de questionamento, inquietação, busca, envolvimento. Valores estes que definem acentuadamente de tantas experiências que podemos ter em nossas vidas, as quais, sem esses atributos, poucos interferem no conhecimento que vamos construindo ao longo de nossas vidas. Cunha, 2003, página 194. Por isso, da educação musical vivida, experienciada desde os primeiros anos de vida. O ensino do ritmo, ele pode ser estudado nos programas de música,
De que forma? No caso da cantata, essa cantata tem 6 partes. Trabalharemos cada melodia de cada parte ritmicamente, batendo nos tambores, podemos usar clavas, pandeiros, né, para desenvolver este ritmo. A palavra ritmo, de origem grega, cuja raiz rel, significa fluir. Entendido como movimento ordenado, o ritmo está presente em todo tipo de vida biológica, filosófica, psicológica, estética, criadora, e como elemento pré-musical pode existir independentemente de qualquer realização auditiva. Quem fala em ritmo musical fala em ordem no movimento, cuja natureza é tanto filosófica quanto psicológica, por sua condição de duração e intensidade em nossa vida psicológica. CQF 2007, página 43. Ao se trabalhar a melodia da cantata, que a melodia é considerado o elemento central em determinadas culturas. Melodia é sucessão temporal de sons e silêncios, com sentido e direcionalidade. Psicologicamente falando, a melodia é sempre vinculada a tendências e inclinações, à consciência afetiva, à propriedade de se transformar impressões e expressões a um determinado contexto cultural. CQF 2007, 46. Harmonia. Harmonia. A cantata será executada ao piano, né? A harmonia é produto da cultura ocidental, combinação acordal de sons, combinação de frequências dentro de determinados princípios. Precede da articulação intelectual do homem e resulta na articulação intelectual da própria música. Som, ritmo, melodia se completam uma das concepções mais originais do homem ocidental, com seu tríplice poder sensorial, afetivo e mental. No sensorial, o acorde fundamentado na harmonia pelo qual a música do Ocidente se distingue de todas as outras é uma simultaneidade de 3 ou mais sons que guardam entre si determinadas relações intervalares. Como tal, é um fenômeno fisiológico sensorial que se torna realidade no ouvido interno, graças ao sistema nervoso. Afetivo. O acorde é uma simultaneidade de relações sonoras intervalares, relações de consonância e dissonância, tensão e relaxamento, que induz a sensibilidade afetiva. Mental. O acorde é uma função tonal, tônica, subdominante, dominante, acessível apenas à consciência, capaz de análise e síntese, que induz a uma experiência humana psicológica única. CQF 2007, página 48. No processo de ensino-aprendizagem, o educador deve ter em mente a ação das estruturas musicais básicas, uma vez que as palavras cabe traduzir e explicar sentimentos, a música cabe induzi-los e manifestá-los. Ele deve, assim, estimular o educando à prática da música, respeitando as diferenças individuais e atentando sempre para o fato de que se deva propiciar a todos uma sólida estrutura de oportunidades. Não é uma herança genética, mas sim social. E como a música não se constitui apenas um recurso de combinação de sons, mas especialmente expressão, gratificação e realização, ela forçosamente interessa a plenitude do ser humano. Essas experiências com a ferramenta da tecnologia, informação e comunicação podem acrescentar mais movimento à educação musical, tornando-a mais divertida
e navegando por um território que esses nativos musicais consomem o tempo todo. Não se trata de valorizar os recursos tecnológicos e linguagens hipermediáticas em detrimento das práticas espontâneas da tradição da cultura oral, por exemplo, ou subjugar a educação a eles, mas ao contrário, de fornecer subsídios tecnológicos para promover a produção, o registro e a difusão de práticas musicais em contextos educacionais variados e principalmente melhorar a comunicação com essa nova geração de estudantes escolares e universitários. Coivo, 2012, página 63, revista da ABEM, Londrina. Deseja-se como a educação musical desperte o senso crítico com relação à qualidade estética. Para que isso aconteça, é preciso ficar claro que a educação estética não é ensinar estética no sentido de formulação sistemática de classificações e de teorias que produzem definições de arte e análise acerca da beleza e da natureza estética. O que chamamos de educação estética de crianças, adolescentes e adultos é principalmente a formação do apreciador de arte, usando terminologia e o sentido consumatório de Dill, que Dill dava a experiência apreciativa. Barbosa, 1998, página 41. A educação estética está intimamente relacionada a uma experiência significativa vivida, motivo de questionamento e inquietação. Busca-se envolvimento, valores esses que diferem acentuadamente de tantas experiências que podemos ter em nossas vidas, as quais, sem esses atributos, poucos interferem no conhecimento que vamos construindo ao longo de nossas vidas. Cunha, 2003, página 194. Assim, estas experiências com a arte tecnológica podem ampliar as possibilidades das vivências da educação musical, abrindo uma visão além daquela de outrora. Lembrando que a metodologia em um programa musical aplicado no ensino da música seja contextualizado nesse sentido, no sentido de ensinar. A comunidade da área de informática na educação, afirma: todo programa pode ser considerado um programa educacional, desde que utilize uma metodologia que o contextualize no processo de ensino e aprendizagem. Esta é uma postura cada vez mais consensual na comunidade da área de informática na educação. Além disso, permite que uma série de programas desenvolvidos para outras aplicações sejam utilizados como programas educacionais. No caso, os programas de gravações em estúdios profissionais, programas que foram feitos nesse sentido de estúdio e que não eram usados na educação e que cada dia mais eles passarão a ser usados nesse sentido, porque ainda nós não temos esse trabalho muito desenvolvido no mundo com esse sentido, principalmente aqui no Brasil, né? Temos poucos programas específicos. Então, todo programa pode ser considerado um programa educacional desde que utilize de uma metodologia, né? Além disso, permite que uma série de programas desenvolvidos especificamente para esse sentido, né?
Então, esses programas utilizados como programas educacionais. Nosso desejo com os resultados desse trabalho é que serão usadas ferramentas tecnológicas almejando auxiliar no aprendizado musical, numa geração chamada nativos digitais, sendo utilizados programas que surtirem mais efeitos realmente no apoio do aprendizado, concretamente, de forma que, se não fizerem, nós testaremos outros programas, se tiver muita dificuldade nesse sentido. Na escolha de um software educativo musical, deve-se considerar inicialmente que tipo de ferramenta que precisa se precisa para complementar as aulas. Nessa categoria de software, também podem ser identificados alguns subgrupos de acordo com a funcionalidade principal dos programas. E a Velo, 1992, página 190. Esses programas, eles têm treinamento auditivo, programas para treinar afinação, ouvido absoluto, percepção de intervalos, acordes, escalas, ditados melódicos, rítmicos, etc. Teoria e prática de instrumento, teoria de piano, violão e outros instrumentos, prática de improvisação, análise de execução, etc. História e apreciação, biografia de compositores, estilos, análise de obras, enciclopédia de música e CD-ROM, etc. Para fazer isso bem, a pessoa deve ter o domínio da sua capacidade de recordar, como também ter condições de concentrar em suas memórias. Parafraseando Sekeff, quem sabe a diferença entre as pessoas criativas e não criativas resida precisamente aí, no fato de que as primeiras darem significativa atenção à dimensão experiencial e emocional do conhecimento, ao contrário das segundas. Daí a importância de usar as ferramentas tecnológicas para maior vivências musicais, alicerçando ainda mais o desenvolvimento posterior, a teoria elementar. Desenvolvimento superior. A teoria elementar não pode ser aprendida com informações superficiais. Um trabalho ao longo dos anos, passo a passo, buscando transformar no futuro o estudante de música em um músico atuante, com fluência e ideias musicais que passeiam pela sua imaginação naturalmente. Com base nesses subgrupos descritos acima, o professor pode ter uma primeira ideia quanto ao tipo ou tipos de programas que poderão satisfazer suas necessidades de enriquecimento das suas aulas. Além disso, é bom lembrar que esses programas podem ser utilizados de duas maneiras, com ou sem a presença do professor. Fritz Flores, Mileto, Vicário, Pimenta, 2003, página 49. Nesse caso, você pode passar o exercício e os alunos estudarem em casa. Eles farão o trabalho e você depois fará a correção e verá o que foi desenvolvido. É imprescindível que o software educacional, mesmo que a interface não seja o único elemento responsável pelo caráter educacional do aplicativo, seja de qualidade. Sendo assim, a interface do software educacional deve ter características que enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem e, fundamentalmente, não o comprometam. Para que isso aconteça, o que é necessário?
Algumas características são importantes para que a interação humano-computador, IHC, interface e usuários interajam de forma complementar. Eles devem ter facilidade de uso e aprendizado, rapidez na execução das tarefas que o usuário quer realizar, elevada satisfação subjetiva por partes dos usuários. Algumas exigências de áudio, principalmente quanto à qualidade sonora, temporização e a sincronização entre elementos sonoros e visuais, é importante. O software precisa produzir sons de qualidades, notas musicais, ritmo, temporização, sincronização com elementos visuais, representação visual da informação musical, pautas, claves, notas, cifras, etc. Tem que ser adequadas, se podem ser editadas e manipuladas se for o caso. Então, é importante salientar que alguns programas exigem o computador com algumas configurações mínimas, sendo as principais uma boa memória RAM, uma placa de vídeo às vezes dedicada. Por quê? Porque quando a música está tocando, então, para que o som seja exatamente o som que ele está aparecendo na partitura. Então, a música está tocando com a melodia, os acompanhamentos. Então, à medida que ele vai soar, aí a imagem ela deve ser a mesma do som que está sendo tocado naquele instante. Então, para isso, o computador ele precisa ser um computador bom, e que ele tenha muita memória e uma placa de vídeo dedicada. É preciso para esse caso também um teclado MIDI para poder fazer essa interconexão no computador, né, com os programas, porque quando você for tocar, nesse caso, desse trabalho que vai ser feito MIDI, porque ele poderia ser feito em Wave também. Mas como ele será feito de forma mais simplificada, o teclado ou o piano tem que ser MIDI. Ele não pode ser gravado em ondas Wave, né? Caixas de som com qualidade também vai ajudar na audição do som. Ela precisa ter nessas caixas de som qualidades, né? Elas têm qualidades de agudos, médios e graves. Então isso ajuda também, porque se você tem uma caixa de som ruim, isso não vai ajudar. Enfim, o principal objeto das tecnologias educativas deve ser criar ambientes educacionais com recurso facilitador e instigador do processo de aprendizagem. O grande desafio é transformar uma educação centrada na transmissão de informação, numa educação voltada à construção do conhecimento, na qual o aluno interaja com o computador e assim aprende. Nesse caso, o papel do professor deixa de ser transmissor de informação para ser provocador do processo de aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo das informações, para ser ativo, aprendiz, construtor do seu conhecimento. Valente Almeida, 1997, página 12. A partir daí, nós faremos uma avaliação. Essa avaliação ela poderá ser intuitiva, analisando se o aprendizado se efetivará realmente com crescimento significativo, questionando irregularidades, pontuando intensidades, sugerindo possibilidades extras.
levar os alunos a tocar e ouvir a si próprios, com autocrítica de forma plena, desejando assim um aprendizado significativo apoiado nas ferramentas educacionais tecnológicas. É importante observar que o ensino deve ter o foco não na tecnologia ou no professor, mas, sobretudo, a aprendizagem dos alunos. O planejamento das aulas deve considerar interesses e necessidades dos alunos, bem como seu desenvolvimento musical e o contexto sociocultural. Os alunos são elementos-chave, não somente aqueles que já dominam a tecnologia, mas também os novatos. Podem ser colocados em situação de orientação mútua, o que pode desenvolver suas habilidades sociais e intelectuais e aumentar a sua autoestima. Por exemplo, os professores podem incentivar os alunos a avaliar softwares mediante certos parâmetros previamente fornecidos, ou elencar problemas técnicos, fazendo com que aqueles alunos, os que já dominam, ajudem os colegas. Stark, 1998, página 177, sustenta que a tecnologia pode facilitar a experimentação e criatividade, porém, também pode facilitar tudo e criar um mundo no qual as respostas certas estão um pouco além do clique do mouse. Por isso, o professor precisa estar atento ao processo e não ao produto musical, orientando os alunos a tomar decisões musicais consciente e criticamente. Considerando que o mais importante, que é muito importante como educadores, artistas, professores, não queremos formar pessoas em série, acríticas e com seus desejos colonizados pelo imperialismo vertical globalizante. Que a arte e educação promova a globalização horizontal, democrática, dialogal, multi-intercultural e, por isso, libertadora. Cunha, 2003, 259. Que o aprendizado com essas ferramentas e outras que virão façam com que os alunos tenham o maior proveito da convivência musical, que possam significar um mundo interior rico em conhecimentos, que incentive a serem músicos plenos e seres humanos mais felizes. Sekef ressalta um ponto importante de que a música é capaz, como o cérebro, e espantosamente flexível, bem como uma bem orientada prática da música nas escolas pode funcionar como ferramenta auxiliar na formação de novas sinapses, de novas conexões neuronais. Isso significa dizer que o seu exercício envolve infinitamente mais que mero conhecimento de sons. Situada entre a partitura e o instrumento, ou para além da partitura e do instrumento, e acontecendo num tempo regido pelo desejo, no sentido psicanalítico do termo, o exercício da música se constitui mediante leitura, interpretação. Como pensamos com a mente e o desejo, é sedutora a premissa de que podemos alimentar a educação, o bem-estar e a consciência da cidadania, do educando, com o prazer da música culta, música que envolve diferentes dimensões, ressoando pelos múltiplos espaços do conhecimento, comportando uma desejada interdisciplinaridade, torna-se ainda mais necessária a sua presença na escola. É em razão da interdisciplinaridade que a história e a musicologia conseguem estabelecer uma relação entre Beethoven e o iluminismo,
Hegel e forma sonata Stravinsky e Bergson, Eisley e ideologia, pois não existe música inocente. Esse modo privilegiado de inter-relação entre os saberes torna excitante a descoberta de que existe um diálogo entre a música e a história, e filosofia e matemática, e pintura e psicanálise. Interfaces se conectam, se articulam, se alimentam. A música é talvez de todas as artes a que mais inspira ao amor, à vida, ao desejo de liberdade. Daí a responsabilidade que pesa em nossas mãos e todo o cuidado que precisamos ter ao musicalizar as nossas crianças e adolescentes. Obrigado. Foram estudados aqui no livro da Maria de Lourdes Sequef, da música, seus usos e recursos, esse ensino da música, proposta para pensar e agir em sala de aula, da professora Fernanda, arte e educação, educação digital crítica, e Swanwick eu tenho no computador, porque esses livros, esses aqui não tem mais, não estão sendo mais publicados, e o do ensinando música musicalmente eu consegui na internet. Obrigado.